Muito bem, amigos, que a paz esteja com todos. Nós vamos aqui mais uma vez compartilharmos da palavra maravilhosa, eterna do nosso bom Deus. Se você é do YouTube, né, aquilo que eu peço incansavelmente, aquele joinha, tá? Se você já é inscrito, compartilhe, deixa o joinha. Se você ainda vai se inscrever, eu peço compartilhamento, peço joinha também, tá? E o título da nossa mensagem é Tem coisas que é só oração, tá? É o título da nossa meditação. Tem coisas que é só oração. Sabe, meu amigo, minha amiga, às vezes tem pessoas que não entendem que existem coisas em nossa vida, existem momentos na nossa vida que não está no nosso controle, né, resolver aquela situação. Não é que a gente vai ficar de braços cruzados, né? Não é que a gente vai se acomodar com a situação, não é isso. Mas existem coisas em nossa vida que não vai adiantar a gente tentar com a força do nosso braço. Não vai adiantar a gente querer fazer do nosso jeito, né? Existem coisas que nós podemos fazer, está nas nossas mãos, e Deus até coloca nas nossas mãos para a gente fazer. Mas existem coisas que é só Deus que faz, né? Existem coisas que é somente Deus que Ele é capaz de fazer. Não é a nossa mensagem, mas até o famoso cego Bartimeu, que a Bíblia fala, né? Que ele era cego, né? Mas a Bíblia diz que ele ouviu falar de Jesus. O que ele começou a fazer? Ele fez a parte dele, né? Ele começou a clamar, começou a buscar, né? E a Bíblia diz que Jesus parou para ele, né? E o mandou chamar. Ou seja, aquilo que estava nas mãos dele, ele fez, né? Mesmo com suas dificuldades, mas se esforçando. A Bíblia diz que ele deu um salto, né? Largou a capa e foi até onde Jesus estava. Mas quem que trouxe para ele de volta a visão? Foi Cristo, né? A parte dele ele fez, mas o impossível, que era voltar a enxergar, ele não podia fazer. Mas ele buscou, ele clamou, né? Pediu ajuda para alguém que poderia fazer e mudar aquela situação. Então eu tenho um texto na Bíblia Sagrada, que eu quero que você acompanhe comigo, se você puder, que fala sobre o rei Davi, lá em 2 Samuel, capítulo 15, verso 31, que a Bíblia diz que o Absalão, ele se levantou contra o próprio pai, né? Ele queria até tomar o trono do próprio pai. E, na verdade, durante um período, ele até conseguiu, né? E quando Davi ficou sabendo disso, o que o Davi fez? Davi, ele bateu de frente com o filho, ele brigou com o filho? Não. Ele simplesmente saiu de Jerusalém, né? Ele pegou aqueles que estavam do lado dele, né? E saiu de Jerusalém. Agora eu pergunto, será que o Davi ele foi um covarde porque ele fez isso? Não, não foi. O Davi, no cuidado de pai, ele amava o filho, né? E ele não queria lutar contra o próprio filho, né? Ele não queria bater de frente com o próprio filho. Você imagina a tragédia que não iria ser, né? O próprio pai tendo que matar o próprio filho, né?
tantas tragédias que o Davi viveu na sua casa, o próprio irmão abusou, né, da própria irmã, depois esse mesmo irmão foi morto pelo Absalão, né, Aminon, no caso, foi morto pelo Absalão por ter abusado sexualmente, né, de sua irmã, a Tamar. Então você vê, foram tragédias em cima de tragédia, né? Então você vê, o Davi ele não iria bater de frente com o próprio filho. Ia ser uma grande tragédia isso. E trazendo para os dias de hoje, imagina você, né? Numa época com internet, rede social, né? O escândalo que iria ser, porque o Davi ele tinha a posição máxima, ele era o rei, a autoridade máxima da época. Trazendo para os dias de hoje, era o presidente. Imagina você trazendo para os dias de hoje, né? O presidente lutando contra o próprio filho, matando o próprio filho. Você imagina a notícia que isso aí ia dar, o escândalo que isso aí iria causar, né? Então, o que o Davi fez? O Davi, durante um período, ele saiu de cena, né? Ele saiu de Jerusalém e deixou seu filho lá. Por quê? Será que essa foi uma atitude de um covarde? Não foi. Isso foi uma atitude sábia. Sabe, meu amigo, minha amiga? Existem situações em nossa vida que às vezes a gente tem que sair de cena durante um período e só ficar na oração. Porque tem coisas que a gente não vai conseguir fazer por nossa própria conta. Então, olha só para você ver. Versículo 31, 2 Samuel 15, diz assim, ó, então contaram a Davi, né, que Aitofel, que era o conselheiro dele, né, que Aitofel, que era os que, deixa eu começar de novo, né, então contaram a Davi que Aitofel, né, estava entre os que conspirava com Absalão, por isso Davi orou, dizendo, ó Senhor, peço que transformem em loucura os conselhos de Aitofel. Então, por que o Davi saiu de cena? O Davi ele saiu de cena para poder se colocar na oração. Ele não podia bater de frente com o próprio filho. Então ele foi orar a Deus para que Deus desse para ele uma estratégia, uma resposta. Foi pedir para que Deus confundisse o conselho de Aitofel. Quem era Aitofel? Aitofel era um dos conselheiros, um dos homens de confiança do rei Davi, que havia traído ele também, ficando ao lado de Absalão. Imagina você. Então, o Davi, para não criar uma tragédia, né, para não gerar um grande conflito, ele saiu de cena e foi orar, foi buscar Deus. E Deus deu para ele uma estratégia. Os conselhos do Aitofel não foram, né, levados em conta por Absalão. O próprio Deus entrou em cena, fez com que o conselho de Aitofel não fosse ouvido por Absalão. Você vê, quando a gente ora, faz uma oração sincera, Deus nos dá estratégia, cria situações para que as coisas sejam, vamos assim dizer, resolvidas de uma maneira certa, da melhor maneira, né? Porque se o Davi tivesse agido precipitadamente, enfrentado o próprio filho, ia ser uma grande tragédia. Então, meu amigo e minha amiga, existem coisas em nossa vida que não vai adiantar a gente tentar com a força do nosso braço. Às vezes a mãe tenta converter o filho com a força do próprio punho, o pai tenta converter a filha com a força do próprio braço, o marido tenta converter a esposa, o marido. Por isso que às vezes a pessoa acaba se frustrando e chegando até o extremo, né? Se separando, né? Por isso que é importante entender que tem coisas que não adianta, é só oração. E na oração,
Deus vai nos dar a estratégia, né? Deus vai nos dar a direção certa para que a gente haja da maneira certa, tá bom? Então, resumindo a nossa mensagem, tem coisas que é só oração, bom? Que o Senhor teu Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor teu Deus faça resplandecer a luz sobre ti, que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de ti, levante o seu rosto sobre ti, te dê a paz. Até uma próxima oportunidade, se Deus me permitir. Deus abençoe.